Paz do Senhor, queridos, queridas, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais um domingo, graças a Deus, né? Dia 31 de maio aí, já acabou o mês de maio também, amanhã já estamos iniciando um novo mês, um novo ciclo na nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando de todo mal, né? Eu estou aqui na igreja hoje para gravar o culto e encontrei a Cris. Oi, Cris, de novo. Fiquei muito feliz em rever você, viu? A Maria Fernanda. Deus abençoe vocês, a sua casa. Estamos orando por você, Cris, viu? E eu queria também deixar aqui um grande abraço para todos os irmãos que congregam com a gente. Saudade de vocês. Mas se Deus quiser, logo estaremos de volta, né, para fazermos tudo isso aí ao vivo, para colocarmos louvores, cantarmos, chorarmos, nos alegrarmos na presença de Deus, porque só Ele é digno de louvor e adoração. Amém, queridos? Abra aí a sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, eu quero falar um pouco para você a respeito de Noé. Eu estava em casa há pouco tempo atrás e eu não sei se vocês assistiram o filme que estava passando. Eu peguei bem no finalzinho, mas claro que é uma montagem, né? A história contada assim de uma forma diferente da que foi na palavra, né? Lá na época de Noé, porém o intuito da história, né, foi o mesmo, né? Foi a história de um homem que Deus falou com ele para que ele construísse, né, uma arca, uma barca grande, um grande barco, para que ele refugiasse ali a família dele, ele e toda a família dele, né? Então, claro que é um outro contexto, né? É uma história contada aí de uma forma diferente, né? Um homem que morava nos Estados Unidos, mas o contexto, na verdade, da história, o que o autor quis trazer foi, ao meu ver, um homem que ouviu, né, a voz de Deus e que, independente de qualquer coisa, ele resolveu obedecer, né? Em plena Nova York, ele decidiu ir contra todas as pessoas que não acreditaram nele, né? As pessoas com quem ele trabalhava não acreditaram nele, a própria família dele não acreditou nele de início, mas depois viu algumas evidências e resolveu então auxiliá-lo naquela construção, né? Os animais ajudaram ele na construção, então assim foi, eu achei bem legal, assim, bem bacana o filme, e a história me chamou a atenção e me trouxe a memória, né? A história de Noé. Porque Noé também ele passou por momentos muito difíceis, né? Muito difíceis. Ele foi um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer a voz de Deus, independentemente do que iriam pensar, do que iriam falar, né? Da oposição que iria se levantar contra ele. Ele não olhou para isso. Embora ele fosse desacreditado durante muitos anos da vida dele, ele decidiu. Preste atenção nisso. Eu quero que você decida hoje isso. Ele decidiu a que voz ouvir. Ele decidiu enfrentar até ele mesmo. Porque eu acredito que dúvidas passaram na mente dele. Ele era ser humano, como eu, como você. Mas ele não deixou que a dúvida, que o desânimo, que a oposição,
que a dificuldade, que os dias sombrios, que a espera longa tirasse dele o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Então pegue aí a sua Bíblia, eu quero ler com você Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 3, e eu quero falar um pouco a respeito de Noé, e um pouco daquele cenário em que ele viveu, e aquelas pessoas que não creram, né? Os homens de hoje não são diferentes dos homens daquela época. A humanidade de hoje não é diferente da humanidade daquela época. Naquela época, os homens não creram que o dilúvio viria. E hoje, amados, muitos têm desprezado a graça, desprezado o chamado, desprezado a voz de Deus. Por quê? Porque tem medo, está com medo, está inseguro de enfrentar, né? De enfrentar desafios, oposições, e nós não podemos temer, porque a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo. Então nós temos que avançar, nós temos que continuar acreditando, independente de qualquer coisa. Como fez Neemias, pessoas vão tentar nos distrair, querendo falar coisas para nós que não provém de Deus, mas que provém da própria natureza humana, da própria humanidade da pessoa, da própria carne da pessoa, querendo nos distrair. Houve duas pessoas que quiseram distrair Neemias. Queriam que ele parasse a grande obra que ele estava fazendo. Mas Neemias disse: eu não posso parar. Eu não posso me distrair, porque eu estou ocupado, porque eu estou fazendo uma grande obra. Noé fez uma grande obra. Queridos, eu e você estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos parar. Deus escolheu eu e você para fazermos uma grande obra. Leia aí comigo. Gênesis 6:3 diz assim, olha: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Deus naquele momento disse para Noé: olha, Noé, o meu espírito não vai agir para sempre no homem. Vai chegar um momento em que isso tudo que eu estou falando vai acontecer. E você precisa construir uma arca e entrar nela e levar com você a sua família, porque os dias são maus. Isso eu estou falando, tá? Não foi assim que Deus falou para Noé. Eu estou trazendo isso aqui para você. Eu digo isso para você. Os dias são maus. O fim se aproxima. O arrebatamento da igreja está próximo. As igrejas estão pregando somente sobre isso, sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Então, nós temos que continuar construindo a nossa arca, para que a nossa família, para que os nossos amados entrem nela também e sejam salvos da ira vindoura. Nós fomos chamados, nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. Nós vamos continuar fazendo esta grande obra.
até o dia do Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Feche os seus olhos, vamos orar para que Deus nos dê graça, para que Deus comece um novo ciclo na nossa vida, para que eu e você sejamos fortalecidos no poder de Deus, na graça, no chamado, na promessa, porque nós não vamos desfalecer. Nós podemos estar abatidos, como disse o apóstolo Paulo, abatidos, mas não destruídos, porque Deus é o nosso general. Feche aí os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Por favor, eu quero orar por você. Glória a Deus. Não se preocupe com o tempo, eu tenho 15 minutos de vídeo. Se não der tempo, eu continuo depois. Mas vamos orar, vamos nos concentrar naquilo que Deus tem para nós. Espírito Santo, visita cada um, Senhor, que está debaixo dessa palavra agora, Pai. Nós precisamos da revelação da Tua palavra neste dia, neste tempo. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, Senhor. Oh, meu Deus, e o Senhor é aquele que nos escolheu, que nos chamou, que nos nomeou para irmos e darmos muitos frutos, para que o nosso fruto permaneça, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um dos meus irmãos que fazem parte desse ministério, aqueles que não fazem parte desse ministério, aqueles que não fazem parte de ministério nenhum, os que estão afastados, os que ainda não entenderam, os que ainda estão ignorando o seu chamado, a sua graça, a sua voz. Desperta, Espírito Santo, só o Senhor tem o poder do despertamento. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, Senhor, mas o Senhor pode. A Tua palavra diz que um semeia, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Nos ajuda, fortalece a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso ministério, os nossos irmãos. Levanta um exército poderoso, Senhor, para anunciarmos perto, longe e muito longe, como foi a ministração que eu ouvi hoje de manhã. Nós fomos chamados para anunciar perto, para anunciar longe e para anunciar muito longe essa palavra, Pai. Confirma, Senhor, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa disposição de servir ao Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Nós precisamos de renovo, de ânimo, do favor, da graça, da dupla honra, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento cada irmão na Tua presença e peço que o Senhor derrame sobre eles poder e graça para que eles estejam prontos para os desafios, para as afrontas, para os levantes, mas que eles respondam da mesma forma como Neemias respondeu: eu não posso me distrair porque eu estou fazendo uma grande obra. Glórias a Deus. Se você crê assim, diga glória a Deus, aleluia, e vamos que vamos. Eu